gente está recebendo aqui no Espaço da Flora Granja Comaria uma pessoa muito legal aqui que chegou na cidade. Obrigado por atender o pedido do programa e elucidar algumas dúvidas do pessoal em casa em relação a abelhas. Não a abelha africana, aquela que tem ferrão, que muita gente tem medo. Mas a gente está falando das melipônias e das trigonas, é isso? Isso aí. Nós temos algumas espécies de abelhas sem ferrão nativas, onde as pessoas, para a gente tirar esse medo, né, que as pessoas têm de abelha, e essas abelhas são extremamente mansas, extremamente dóceis, tá? E a gente vai estar mostrando um pouquinho sobre elas, como elas agem, o dia a dia de cada uma delas, o que é que ela se alimenta, e a gente vai partir para lá para a gente mostrar alguma coisa. Futuramente nesse espaço aqui nós vamos ter algumas também, até para visitação de público, né? E até mesmo quem queira adquirir também os enxames, tá bom? O pessoal está numa cobertura assim, está morando no centro da cidade, quer ter uma casinha pequenininha de abelha, até que produz algum mel para ilustrar para a criança de maneira mais lúdica e tal. Com esse material ela corre algum risco? Não, de hipótese nenhuma. Pode sim. A gente tem lá algumas abelhas que é bem tranquilas, todas no caso no modo geral, né? Mas pode sim, pode adquirir. É legal que isso a gente vai incentivar nas crianças a preservação das espécies nativas, né? Tirando aquele medo que a gente tem desde criança quando fala de abelha, fala de picada e tudo mais. Então a gente vai estar trabalhando nesse sentido para a criançada aí também estar aprendendo, né? E estar preservando essa espécie aí, porque sem elas a humanidade não sobreviveria. O Gilberto, nosso câmera, quer saber se ele tem que trabalhar com zoom lá de longe ou se ele pode chegar perto, se ele está correndo algum risco ali, porque ele está apavorado. Não, de hipótese nenhuma, irmão. A gente vai lá juntinho lá. Inclusive ele vai experimentar o mel lá na hora lá, ele vai ver que sem problema algum, sem medo, né? Esse trauma a gente vai tirar agora dele lá. Essa parte ele gosta. É isso aí. Gente, vamos rodar, vou mostrar isso tudo em loco para vocês aí, vocês vão ficar vamos lá. ligados que o assunto é muito bacana. Vamos lá. Vamos lá. Chegamos na nossa primeira parada assim para se organizar, é onde meu amigo tem o quartel-general dele e onde ele começou a organizar os meliponários, não é isso? Isso aí. Nós temos aqui um meliponário com diversas espécies, né? A gente vai dar uma olhada aqui como é que é no interior da caixa, né? E como é que elas tá o dia a dia delas, no caso, né? Os enxames fortes e tudo mais. E cada espécie de abelha aqui a gente vai estar mostrando algumas espécies aqui para vocês. E vocês vão ver que não precisa ter medo de abelha, tá? Logo na chegada, a gente mostrou, pegou as imagens, meu editor está colocando aí para o pessoal em casa ver, sim, de uma abelha que ela está no muro do vizinho ali e tal. É muito comum esse tipo de acontecido. É dali que você tira uma colmeia? Aquelas ali, normalmente assim, essas espécies da natureza selvagem, a gente tenta do máximo possível preservar a espécie no mesmo local delas, né? Porque ela já tem um ninho estruturado, já tem bastante tempo ali, então o ideal é não tirar as espécies da natureza, mas sim capturar. A gente vai fazer isso mais tarde, vamos fazer umas iscas PET, vamos estar levando para alguns lugares para capturar essas abelhas selvagens, né? E é muito melhor a captura do que você tirar a espécie, né? Fazer, vamos dizer assim, uma evasiva, tirar a espécie da parede, a não ser, eu indico fazer essa retirada, a não ser se a espécie estiver, né, com risco. Ou o muro está caindo, ou o cara vai demolir a casa, ou ela está num barranco, algum lugar que você possa ver que ela vai perecer. É como se dividisse a colmeia, né? Você preserva ela lá e leva uma nova colmeia para outro lugar. Isso aí, as espécies a cada ano ela lança princesas na natureza, tanto as trigonas quanto a melipona, e isso vai para algum lugar, um oco de árvore ou para a parede, e nesses lugares elas vão fazer uma nova colmeia. Então, em vez de a gente ir lá e tirar essa colmeia, a gente faz isca PET e pega essas princesas que estão voando por aí. Essa isca PET a gente vai mostrar para vocês numa captura externa que nós vamos fazer juntos aqui e você vai acompanhar de perto. Agora a gente vai mostrar um pouquinho de cada tipo de abelha que a gente tem aqui. Vamos lá. Para o pessoal conhecer. A sua primeira caixa foi essa? Sim, essa aqui foi a primeira caixa, a gente tem adquirido há mais ou menos uns 2 anos e pouco. Essa daí é uma mandaçaia MQA, né? Também na região de Mata Atlântica, ela vai do Rio de Janeiro até Bahia, né? A gente, para não mexer na colmeia aqui, a gente tem uma caixa com essa montagem para mostrar mais ou menos para o telespectador em casa como é feito essa divisão do ninho? Temos sim. Vamos lá, vou mostrar ali. Nós temos outras espécies de mandaçaia, a gente vai dar uma mostrada aqui para vocês. Vamos só dar uma olhada. Uma dessas caixas... Aqui eu deixei aqui são caixas que a gente, de módulos que a gente chama, né? Ou caixas ímpar, né? São módulos que fazem o ninho, sobre ninho e a melgueira, tá? Essas aqui são as caixas padrões que a gente vai começar a utilizar aqui no meliponário. E essas são as caixas que a gente fez para teste, tá? Você pode ver por dentro, vou abrir uma das aqui.
Isso aqui é uma caixa que seria para mirim ou jataí, que é aquela selvagem que a gente viu lá fora. Ela tem uma tampa e aqui dentro dela tem as divisões. Aqui fica ninho sobre ninho, onde ela deposita aqui também mel e própolis. E aqui em cima fica a melgueira. Para quem quer fazer retirada de mel para consumo próprio, sem mexer na parte do enxame, ele pode fazer a retirada aqui por cima. Isso aqui é uma caixa justamente para quem quer colher mel ou fazer divisão de uma forma que não prejudique tanto as abelhas. O que seria a divisão? A divisão é tirar um módulo desse do ninho e passar por uma caixa vazia. Isso é uma divisão que a gente faz de abelha. Tanto é que você vai ver uma divisão ali. Isso aqui é uma divisão, tá? Foi feito. Tá aqui as datas que foram feitas, já tem postura de rainha. Então, para a gente não mexer, não ser evasivo, a gente acaba pegando um módulo e transferindo para uma outra caixa, trazendo as abelhas de outro lugar para cá. Era isso que eu ia te perguntar. A cada quadro a gente tem uma curiosidade diferente. O sistema da hierarquia é igual a abelha africana? Ela tem que ter a rainha para poder desenvolver uma nova colmeia? Sim, sim. As meliponas é muito parecido, mas não é exatamente igual, né? As meliponas ela tem uma rainha só dentro da sua colmeia, como as apis também, que são as africanas. Porém, é um pouco diferente o padrão de ninho, um padrão de como elas colocam dentro do pote. A gente vai poder ver isso na prática. Então, é um pouco diferente em relação ao que a gente tem visto da apis. Além da apis ser uma abelha extremamente agressiva, né, por condições mesmo ambientais, a mistura de raças e tudo mais, essas abelhas não produzem esse tipo de agressividade. E isso é muito legal, porque você abre e você tem acesso ao ninho, né, e aos potes de mel, e você pode manipular aquilo ali de uma forma bem legal. Uma pergunta de um leigo. Você fez a divisão de uma colmeia. Sim. Tá? Aquela lá, forçosamente, aparecerá uma nova rainha ou corre o risco de dizimar aquela parte por não ter a rainha? Diferente que eu falei, diferente das apis, né, que a gente chama que no disco de cria tem uma realeira e tudo mais, né? As meliponas e algumas trigonas, elas não utilizam realeiras. Então, no disco de cria, 30% daquele disco vai nascer princesas que podem se tornar futuras rainhas. Então, é interessante assim, cada vez que faz uma divisão, a probabilidade é muito grande de ter êxito, porque dentro de um disco já vai nascer novas rainhas. Então, daquelas novas rainhas, né, a comunidade das abelhas, o enxame, vai escolher uma, e aquela princesa vai se tornar, depois de ser fecundada, ela vai se tornar uma nova rainha. Interessante dizer que a abelha sem ferrão, diferente da apis também, a abelha sem ferrão rainha, ela não voa. Já a apis, ela voa. Então, o interessante é que dentro da caixa, ela depois que ela é fecundada e o abdômen dela, né, fica bem grandão, ela fica bem robusta, né, ela não tem mais possibilidade de voar porque as asas dela são atrofiadas. Então, assim, é interessante isso. E a gente, da apis, a gente determina a época que a rainha está velha, nova. Já no caso das meliponas, não. São as próprias operárias, o próprio enxame que determina. Tem rainhas que vivem aí de boa, de 3 a 5 anos dentro do enxame, fortalecendo e fazendo outros enxames. Muito bem, muita curiosidade nesse mundo aí apícola para você. E a gente vai mostrar outras coisas. A gente tem algumas espécies aqui para mostrar para o pessoal em casa. Isso, vamos mostrar a mandaçaia, da primeira caixa lá que eu nunca mexi naquela caixa do aqui a parte toda de própolis, né, e barro, para justamente evitar os predadores, né? Você vê que a caixa fica toda, né, toda lambrocada de tanta coisa que elas colocam aqui, até para evitar mesmo. É uma caixa pequena, né, ali tem um alimentador, mas é uma caixa que tem muita abelha, né? Já temos acesso aqui ao ninho, temos acesso aqui aos potes, tá? Eu vou mostrar aqui um pouco por dentro, vou pegar uma ferramenta aqui. Tá? A alimentação, basicamente, é água com açúcar, né? O própolis dela é muito parecido com o própolis da apis, né? É um pouco diferente, que ela mistura porque dá um tom bem escuro, que ela mistura com barro, né? Então aqui a secreção da saliva dela, barro misturado com outras resinas de árvore. Então elas fazem esse tipo de própolis para proteção mesmo. Vocês podem ver que elas ficam meio alvoroçadas, mas daqui a pouco a gente vai botar, elas vão voltar tudo para o mesmo lugar que elas estavam. Pode filmar lá, que elas voltam tudo para o mesmo lugar, onde era a antiga casa delas. Estão lá procurando o ninho. Justamente. Aqui nós temos acesso aqui, ó, Gilberto, tem um disco de cria já maduro, né? Olha. Já começou a
a nascer, né? Aqui a gente pode ver aqui que o disco de cria maduro ele é um pouco mais claro. Ali está subindo um outro disco. Aqui já começou a nascer já, né, as abelhas. Né? Ele é preenchido, ele começa do centro para fora. Então significa que ela já é uma colmeia bastante saudável, né? Tá dando tem bastante abelha, podendo fazer divisão dela, ou até mesmo a gente pode botar um novo módulo e ela continuar. Aumentar ela mesmo. Justamente. Aqui a gente vai alimentar. A alimentação é basicamente água com açúcar. Aqui eu uso açúcar cristal, orgânico e água. Meio de açúcar, meio de água. Então, digamos que seja um copo de açúcar com um copo de água e a gente bota aqui no alimentador com alguns gravetos ou madeira para que elas não venham a se afogar. Tá aí. Alimentamos ela, daqui a pouco elas já começam a consumir isso. Em poucas horas já consumiu todo esse alimento. Tá? Esse tipo de abelha aqui é a mais comum que a gente encontra na Mata Atlântica, né? Que seria a Mandaçaia MQA. E existe também a MQQ. A gente vai abrir lá uma caixa. E aqui no caso a melgueira... Na verdade ela não tem melgueira. Entendi. Que não é para consumo. É bom ressaltar isso. As pessoas me perguntam, vai consumo de mel? Não, não. A questão da minha criação aqui no meliponário é divisão de enxame. Então eu não costumo mel. Não tirar o mel da abelha, deixar com que ela mesmo use esse mel para o próprio consumo, né? Mas se a gente for aqui do lado, aqui, a gente vai ver que tem alguns potes, que é bem provável que estejam fechados aqui, ó, e alguns potes abertos, aqui, ó. É porque está com muito própolis, mas a gente vai pegar aqui um pote de mel aqui delas aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui é um pote, ó, eu vou romper aqui o pote, é um pote já cheio, já o mel está pronto para consumo delas, olha lá. E é um pote cheio, mas é só para o uso delas. Como eu não faço comercialização de mel e não tenho esse interesse, a priori, porque ela faz uma quantidade muito reduzida de mel, a média de 3 a 4 quilos de mel por ano, então o interessante é deixar o mel para que elas mesmas venham se desenvolver melhor. Então o que a gente faz para ajudar isso? A gente simplesmente alimenta, ou uma vez por semana, ou de acordo com a necessidade. Se a gente vê muito pote de mel fechado, não tem necessidade de alimentação. Entendeu? Então é mais ou menos basicamente isso. A gente vai ver lá uma outra espécie que é a mesma, porém é um pouquinho menor, faz uns potes um pouco menor, que é mais a mesma espécie daqui, que já é da região sul, que vem de São Paulo até Rio Grande do Sul, que é a MQQ. Deve se adaptar bem aqui no nosso clima, então, pela característica. Por isso que eu trouxe para cá, justamente para poder a gente fazer um teste com elas. Vamos ver ali que a gente tem uma caixa-mãe ali. A gente chama caixa-mãe, é aquela caixa que tem possibilidade de dividir, né? E aí a gente vai ver uma caixa-mãe com bastante abelhas. Vamos lá, a gente dar uma olhada. É bom filmar ali, olha só que interessante. A gente tirou elas do lugar, certo? Sim. E elas foram para o mesmo lugar de origem, ó, aguardando a caixa. Por que isso acontece? Porque a caixa exala o feromônio da rainha. E aí elas sabem exatamente a sua localização. Elas já vão entrando direto. Justamente. Então por isso que é interessante ressaltar quando alguém acha essas abelhas na natureza, para fazer o resgate ou a retirada dessas abelhas, a gente tem que prestar atenção no seguinte: todas que saíram aqui, saíram no intuito de ou defender a colmeia, né, o enxame, ou algumas vieram da natureza captando néctar, mel e resina. Então se a gente tira a caixa do mesmo lugar, elas não vão se orientar a entrar na mesma caixa. E acabam elas se dissipando ou morrendo mesmo. Então o interessante é deixar justamente as abelhas que você acha na natureza, deixa na natureza. Mesmo sendo um criador, eu sempre bato nessa tese, porque senão você acaba matando os animais sem necessidade. Né? Se você tirar uma caixa de um lugar ou tirar um enxame de um lugar, muitas daquelas abelhas vão acabar morrendo porque vão tentar voltar para aquele lugar onde não tem mais rainha, onde não tem mais mel, então acabam muitas abelhas morrendo. Então tem toda uma técnica para tirar, tem toda uma técnica para a gente capturá-las na natureza. Vamos mostrar a MQQ lá? Vamos. Tem aqui também, depois a gente mostra a trigona aqui. Depois é interessante falar a diferença da trigona para a melipônia, né? Sim. Então, as trigonas, né, é uma espécie diferenciada, são abelhas menores, e as meliponas são abelhas um pouco maiores, né? São as melípolas, no caso. Tem aqui algumas caixas que a gente chama de caixa mãe, né? Ou uns chamam de caixa matriz, que são caixas com maior quantidade de abelhas. A gente faz. Essa tem bastante mel.
Mas essas abelhas mais clarinhas aqui são filhotes. Ó. Elas não voam ainda, elas estão aprendendo ainda com as abelhas, as outras abelhas que a gente chama de abelhas operárias. Tá? Aqui é o mesmo processo. Muito mel, né? Muito mel, muito mel. Aqui é o mesmo processo aqui. Temos disco de cria maduro para começar a fazer novas abelhas. No caso, elas nascem novas abelhas aqui nesse disco. E ali nós temos ali toda a reserva de mel delas. Inclusive foi alimentada hoje também. A gente sempre faz a alimentação. Dá um foco aqui para você ver. Aqui por dentro. Um potinho com galho. Aquilo ali é o alimentador. Né? Essa abelha é um pouquinho diferente da outra. Ela é um pouquinho menor. Né? Uma vez que você abre a caixa, algumas abelhas elas têm esse tipo de comportamento. A temperatura ambiente é diferente da temperatura interna da caixa. Essa temperatura interna gira em torno de 28 graus. E a temperatura ambiente às vezes é mais quente ou mais frio. Então isso tende as abelhas irem para o fundo do ninho para poder manter a temperatura do ninho. Né? Então o interessante é isso. Quando você abre, né? Assim a gente der uma batidinha aqui, a gente vai ver que as abelhas vão começar a sair do fundo do ninho. A minha vida hoje é só pensar nela. Ao pensar nela sofre mais meu coração. Abandonado. Não parecia que tinha abelha nenhuma, né? É natural que elas venham em cima da gente, tentem mordiscar, né? Mas assim, nada que deixe algum tipo de lesão e tudo mais, né? São abelhas bem tranquilas, são espécies bem tranquilas. Daqui a pouco elas já vão ficar mais calmas e começam a entrar de novo. E quem faz isso aqui, esse alvoroço todo, esse barulho que a gente simula o pica-pau, mas quem faz isso tudo é a rainha. Ela exala um feromônio, né? Como se diz assim, ela está sendo atacada a colmeia, e aí eles começam a sair em bando, né? Para poder, já estão aqui, ó, tudo em cima de mim, ó. Você é o pica-pau. Eu sou o pica-pau. Vou botar para cá. Mas é bem tranquilo, nada que não possa ser suportado, né? Nós temos aqui, todas essas daqui são colmeias que a gente chama de matrizes. Vamos ver outras aqui? Elas vão atrás de mim, daqui a pouco elas saem. De mim também. Natural, né? Como a gente tá aí para fazer a gravação, se a gente não tivesse com a roupa especial hoje, o acidente ia ser letal. Mas aqui essa é a vantagem de estar trabalhando com essas abelhas, porque você vê que elas realmente tentaram repelir a nossa presença para proteger o ninho, mas não provoca nenhum dano, nenhum problema. Aqui tem um plástico, Gilberto, você pode chegar perto aqui. Aqui temos uma rainha. Aqui. Pegamos a rainha aqui. Olha que legal. Antes ela se esconda, ela é um pouco... Olha lá, é essa daqui. Ó. Ela é um pouquinho maior do que as outras abelhas, eu vou abrir aqui. Tivemos a felicidade de pegar uma colmeia com a rainha. Aí, ó. Só que ela já vai descer, ó. Ela já vai descer já, ó. Ela aqui, ó. Muito legal. Esses potes que vocês estão vendo aqui, né, já são potes preparados para que ela venha colocar aqui, né, as futuras abelhas, seriam as larvas, no caso, né, fecundadas, né, onde vai nascer zangões e operárias. Né. Olha lá, muito legal. E ela é bem maior do que as outras abelhas. A gente vê um monte de abelhas em volta dela fazendo a proteção da mesma, né? E ela tem todo um ritual, né? E uma vez que você abre a caixa, você observa que as abelhas elas tendem a ficarem mais agitadas, né? Por conta e aqui a gente tenta simular um oco de árvore, no caso, né? Essa aqui é uma caixa de silica com isopor. Silica com isopor, isso aí. Silica com isopor é um totalmente isolante. Esse aqui é uma espécie chamada uruçu seminegra, que vem do Acre, né? Então é uma espécie muito sensível ao frio. Então a gente botou uma caixa aí com 5 centímetros aproximadamente, né, para poder ela desenvolveu bem aqui em cima no inverno, já está desenvolvendo bem agora na primavera. Então é uma espécie tranquila para se criar aqui também. A outra foi embora e essa agora começou a rodar a nossa volta aqui. Isso aí. Toda vez que a gente mexe numa caixa, elas vêm fazer o reconhecimento de quem está mexendo na caixa delas. Vamos dar aquela paradinha rápida para tomar uma água e a gente já está de volta.